absurdamente imaturo quando ele desistiu de obedecer aquilo que Deus preparou para ele e entrou naquele navio e foi dormir. Imaturidade. Deus confia algo grande e você foge. Quem vai se esconder de Deus? Mas a gente pensa que vai se esconder de Deus. Estamos diante de uma geração que acredita que pode se esconder de Deus. Meu irmão me falou uma coisa muito interessante no outro dia. Ele falou assim, que esses dias eu estou na casa dos meus familiares, e ele falou assim: Osana, sobre a questão de Abraão e Sara, naquela época, ele certamente mentiu e disse que era irmão de Sara, justamente porque naquela época, como sabia que era casado, matava o marido para ficar com a esposa. E as pessoas, elas achavam que era mais, ou na verdade menos grave, matar alguém para ficar com a mulher do que adulterar. Veja como é a mente do homem. Nós somos terríveis. De nós mesmos nós não valemos nada. Mas ainda assim o Senhor nos comprou com seu sangue precioso. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. E quando eu disse para vocês que a fala da pastora, a forma como Deus usou, ela confirmou, é porque nessa questão de maturidade, de resiliência, o Senhor trouxe para mim a mesma palavra que ela leu, que está em Isaías 40, 29 ao 31. Glória a Deus. E quando o Senhor trouxe essa palavra, ele me relembrou a história da águia. A águia é um dos animais que mais vivem, uma das aves que pode chegar a 70 anos. Porém, quando ela completa 40 anos de vida, olha o que é que ela faz. Não sei se vocês prestaram atenção à fala da pastora. Ela procura uma montanha bem alta e que tenha um paredão. Porque nessa idade, o bico dela está muito crescido e encurvado, dificulta que ela pegue as presas e se alimente bem. As penas velhas estão muito pesadas, dificultam o voo. E as unhas também estão velhas, têm dificuldade de cortar, de manusear. Então ela vai para esse lugar e ela passa um período de 150 dias. Ela escolhe isso. Ou ela morre, porque ela vai ser uma presa fácil, ou ela faz esse esforço. E sabe o que ela faz nesses dias? Primeiro, ela procura um paredão e ela bate o bico até ele quebrar. Será que dói? Oh, Jesus. Ela bate aquele bico até ele cair. Quando aquele bico cai, ela vence aquela dor. Aquele bico cresce e ela arranca as unhas velhas. Uma por uma ela arranca. Quem já tomou uma topada que arrancou um pedacinho da unha? Dói? Ela arranca todas as unhas com o bico. Todas. E depois, com aquelas unhas crescidas, que não crescem no mesmo dia, concordam? Uhum. Quando aquelas unhas crescem, ela começa a arrancar as penas velhas que estavam pesadas e impedindo o seu voo. E depois de 5 meses, ela pode voltar a voar e pode viver mais 30 anos. Glória a Deus. Essa é a escolha da águia. E o texto que a pastora leu, eu vou reler com vocês, está em Isaías 40. Ela leu Isaías 40, 29. Aleluia. E diz assim, ó, olha o que o Senhor faz. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Glória a Correm Deus. e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Será que esse animal escolheu amadurecer para viver mais 30 anos? Ou ficar parado, sem nenhuma defesa e dizer: já estou velha, não tenho como me defender, como voar, como me alimentar, só me resta morrer? Não é isso que Deus quer pra gente. Seja lá qual for a situação que você precisa romper, entenda que a palavra de Deus diz que é o Senhor que renova as forças. Glória a Deus. Não sou eu, não é a internet, é a palavra do Senhor que está dizendo isso, e ela é viva e eficaz.
Glória a Deixa Deus. eu contar para vocês brevemente aqui, muito breve, um testemunho a meu respeito. Como a pastora falou, eu sofri uma perda há algumas semanas. Só que essa não foi a primeira. Eu só vou contar dos meus 4 últimos anos. Os 4 últimos anos, em 2020, eu já estava orando há 7 anos para engravidar. E o Senhor permitiu a gravidez. E foi um momento maravilhoso. Toda a família se alegrou, toda a igreja, meu esposo, sem comentários. Só que alguns meses depois, essa gravidez não foi viável. Eu tive uma alegria muito grande, mas veio uma perda. Sabe o que aconteceu? Eu agradeci a Deus pelo privilégio, porque eu sei que tem mulheres que morrem e nunca engravidaram na vida. E o Senhor me ajudou a me refazer, renovou as minhas forças. Glória a Deus. 2 anos depois, o homem que me teve assim como filha, que colaborou com a minha criação desde os meus 7 anos de idade até a faculdade, a pós-graduação. Ele caiu em casa, estava afastado da presença do Senhor. Eu fui ao hospital, ele tinha acabado de chegar. E eu perguntei se ele queria renovar a aliança dele com Cristo. Foram as últimas palavras dele. Daí ele foi entubado e no outro dia eu estava providenciando o sepultamento dele. Foi terrível, mas eu tinha 2 opções. Ou eu ficava chorando em casa, perguntando a Deus por que essas perdas, ou eu vencia essas dores e seguia no propósito que Deus tinha para minha casa. E algumas semanas, me preparando, eu estava na rua indo para o culto. Eu fui recebida na igreja com a notícia de que o culto estava sendo cancelado. Era uma quinta profética, porque o meu esposo havia sido recolhido pelo Senhor. Um homem de 35 anos de idade, cheio de sonhos e projetos. E de repente o Senhor decidiu recolher ele. E eu estou no luto. Hoje o meu estado civil é de viúva. Amém? E o que eu poderia fazer nesse momento? Meu Deus, por que comigo? Ah, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu não estou só. A dor, ela é grande, ela não é visível. Ninguém sabe como é que eu estou conseguindo vencer essa dor. Nem eu. Aleluia, Jesus. Nem eu. Mas eu Deus. entendo que se não fosse o Espírito Santo de Deus, com a própria notícia eu teria sido recolhida também. Então, o que eu tenho para compartilhar com todos vocês nessa noite, escutem com muita atenção o que a palavra de Deus nos diz. Nós passaremos por aflições, por provações. Mas nós precisamos deixar a provação cumprir o seu propósito para nos amadurecer e tornar constante. Está no versículo 4 de Tiago 1 que a gente leu aqui. A palavra do Senhor diz que a gente precisa permitir que a provação complete a sua obra em nós de maturidade. Eu estou vencendo essa dor. Mas eu não tenho a ilusão de que eu não vou viver outras situações difíceis na minha vida. Mas eu sei que Deus também tem reservado outras situações de alegria. Porque é assim que acontece. E eu quero pedir a vocês que abram agora em Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Aleluia. Filipenses, no seu capítulo 4, no seu versículo 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Só que as pessoas costumam pegar esse versículo e colocar no fundo do carro quando compram um carro caro, para dizer: eu posso conquistar qualquer coisa. Mas se você ler o versículo anterior, vamos ler a partir do 10, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto também ser honrado.
de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Tenha coragem de colocar isso no fundo do seu carro? Você pode enfrentar a fome, a escassez, a dor e também a abundância e as alegrias. Porque o pastor falou uma coisa muito interessante no início do culto, que é muito fácil glorificar ao Senhor quando os problemas não batem a nossa porta. Está tudo indo bem, como um comercial de margarina, como uma novela ou um filme da sessão da tarde. Tudo muito lindo, e isso de fato é fácil. Mas declarar diante da adversidade, diante do maltrato, diante das injustiças, diante dos preconceitos, diante das perdas, diante da rejeição, diante das frustrações, tudo posso naquilo que me fortalece. Glória a Deus. Isso aí é sobrenatural. É dom de Deus sobre nós. Amém? E eu gostaria de fazer um convite a vocês nessa noite. Eu gostaria de pedir aos pastores dessa